Oi pessoal, de novo, dando seguimento àquele vídeo que eu fiz do Stanislavski sobre os defeitos do método dele. Hoje, como eu falei, eu vou fazer o mesmo tipo de vídeo, só que em relação ao método do Demidov agora, que é o método que eu estou mais focado, pesquisando ele continuamente, buscando ler tudo que eu posso também. Mas o método, assim como todos os outros métodos, ele não é perfeito. Porque, como eu disse no meu último vídeo, métodos, eles são criados para se chegar a um determinado objetivo. Eles são criados. Então, eles estão sempre mudando, estão sempre se desenvolvendo. Stanislavski mesmo, ele sempre mudava de método, sempre encontrava um jeito melhor de tentar chegar na vivência do ator, né, que ele procurava. E com Demidov também não é diferente. Demidov, ele começou a criar o método dele em 1922, mais ou menos, 23, e ficou pesquisando até ele morrer, que foi em 1953, ou seja, ele ficou 30 anos pesquisando o método dele. Um período bem próximo também de pesquisa que o Stanislavski conseguiu fazer com o método dele também. Stanislavski começou a criar o método dele em 1906 e morreu em 38, ou seja, 32 anos pesquisando. Mas hoje a gente vai falar sobre o método do Demidov e o que pra mim, na minha opinião, não funciona muito bem, ou com mais tempo de pesquisa poderia funcionar melhor. E essas coisas que eu vou citar agora são coisas que o próprio Demidov, ele também admite que o método dele meio que falha, porque tem na versão em russo, que eu não li em russo, mas eu traduzi para o inglês, tem a descrição de uma palestra que ele deu explicando o método dele, e ele fala justamente sobre esses pequenos defeitos que ele ainda não tinha conseguido encontrar uma forma de arrumar no método dele. E o primeiro, que fica mais óbvio, é a questão das longas pausas. Eu acho que eu já citei essas pausas em vídeos anteriores. O Demidov, ele mesmo fala que ele ainda não tinha encontrado um jeito das cenas e da peça em si conseguirem eliminar de vez essas pausas que, para quem está assistindo, pode ficar um pouco entediante, porque a gente está acostumado, né, a assistir peças em que as pausas não são tão longas assim, e se elas são longas, elas são propositalmente longas. Como no método do Demidov, não tem isso de vou fazer isso propositalmente, ou se tiver poucas coisas, o ator ele é mais livre, né? Algumas pausas assim elas podem surgir e não ficar tão legal na peça que você vai apresentar. Pode deixar o ritmo um pouco mais lento, mesmo a atuação do ator estando viva. E é justamente essa questão que o Demidov, até ele morrer, ele não conseguiu resolver. Porque como fazer o ator dar menos pausas se o objetivo principal do método é não impor nada ao ator e deixar que as coisas aconteçam sozinhas? Porque se você impõe alguma coisa ao ator, aquilo deixa de ser vivo, porque o ator vai acabar fazendo mecanicamente, principalmente se o ator já não tem muita facilidade, né? Então isso é algo que o Demidov, ele não conseguiu resolver. Porque não adianta você vê que tá longas pausas e você falar simplesmente, gente, tira essa pausa. Porque o ator vai acabar falando o texto sem ele querer falar, só pra cortar essa pausa. E vai cair num blá blá blá, e o texto pode ficar atropelado, enfim. Toda a calma que o método Demidov propõe e toda a liberdade e espontaneidade vão ser cortadas. Então Demidov ficou nesse impasse de que, meu Deus, como eu consigo lidar com essas pausas que nem sempre acontecem, mas acontecem, essas pausas longas, eu tô dizendo, não são pausas, qualquer pausa, mas ao mesmo tempo sem podar o ator por isso. Isso é algo que eu também percebo, mas eu também fico tentando encontrar formas de driblar essas pausas, mas até agora eu não encontrei um jeito muito saudável, digamos, de fazer o ator não dar essas pausas tão longas. Eu até tentei em um ensaio realmente falar, gente, só para experimentar, eu deixei bem claro, então a gente vai fazer essa cena, que já era uma cena bem ensaiada, era uma cena pronta já, mas a gente vai fazer essa cena num ritmo rápido. É algo que eu não gosto de impor, essa questão de ritmo, eu detesto isso na verdade, mas eu queria ver o que dava. E como os atores já sabiam bem o texto, já estavam bem familiarizados com a cena em si, a cena correu bem e ficou bem interessante. E os atores também são bem bons. Mas, para atores iniciantes, em uma peça que não está há tanto tempo, digamos que pronta, não sei se isso funcionaria, então é meu medo. Mas, se alguém quiser testar e depois comentar aí se deu certo, me falem, porque eu ainda fico com um pouco de medo. E a segunda questão, que pra mim também é algo que eu não sei resolver de uma forma saudável também, e nem Demidov, pelo visto, é a questão da voz. Porque o método do Demidov, ele não treina a voz no ator. Ele não é um treinamento vocal do ator falar, por exemplo, de uma intensidade que a plateia inteira vai ouvir. E o que mais acontece, principalmente no começo, é que como o ator ele tem liberdade de falar quando ele quer, do jeito que ele quer,
sem nenhuma imposição, muitas vezes eles acabam falando baixo demais, porque eles não têm essa imposição de ter que falar alto para o público ouvir, por exemplo. E Demidov não dá nenhuma sugestão de como arrumar isso. Na verdade, ele dá, mas tipo, muito pouquinho, e a impressão que dá lendo o que ele escreve sobre essa questão da voz é que nem ele sabia muito bem como resolver isso. Ele falava basicamente que o ator, se ele fala muito baixo, uma das formas de resolver isso é ele falar alto, tipo, na vida mesmo, para que na hora do palco ele não fique tendo que pensar em falar alto. Mas eu acho estranho a pessoa ter que ficar falando alto na vida. É uma coisa que eu, Diogo, eu também às vezes acabo falando bem baixo e eu tento fazer. E eu percebo, por exemplo, aqui eu tô gravando pra vocês, eu não tô falando da mesma altura ou intensidade, né, que seria o certo de falar, que eu converso com as pessoas que estão do meu lado. Eu tô falando mais alto, né, no caso, pra câmera poder captar, e isso já tá automático em mim porque eu treinei. Mas eu não vejo isso como um método muito interessante, mesmo saudável. Mas eu também não sei como resolver. E pelo jeito nem Demidov. Demidov também falava, se o ator está no estado criativo correto, se ele está vivenciando corretamente, ele automaticamente já vai falar alto. E eu fico assim, não necessariamente, né? Isso já é uma coisa que eu não concordo muito com ele, porque não é só porque você está ali vivenciando que você vai falar alto automaticamente. Eu entendo que ele fala, porque você tendo a noção que ali tem um público, se você estiver no estado correto, você vai falar alto o suficiente para aquele público ouvir. Eu entendo o que ele quer dizer, mas eu não acho que é algo automático assim. O ator vai falar alto só porque tem um público ali. Só se o ator já tiver tido um treinamento antes, já ser um ator experiente que tenha essa coisa de falar alto automático. Como eu não sei resolver isso também, o que eu acabo fazendo com os meus atores e alunos eu peço para eles falarem alto. É a única maneira que eu consigo encontrar de eles falarem alto. Por exemplo, se eu não estou ouvindo eles, eu falo, gente, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu só falo isso. E os atores meio que se viram para tentar falar alto. Porque eu prefiro isso, eu prefiro dar liberdade do ator de encontrar uma forma dele de falar alto e ouvir. Talvez para ele seja saudável, do que impor uma forma dele de falar alto. Até porque eu, Diogo, eu não tenho nenhum conhecimento mais aprofundado em técnicas vocais, nem nada disso. Então eu acabo falando isso para os atores, eu sei que não é a melhor forma, mas por enquanto é o que eu falo. E Demidov, pelo que a gente entende lendo os livros dele, ele também não sabia muito bem resolver isso. Essas são as duas principais questões que eu percebo que o método dele não conseguiu resolver. Essa questão da voz e a questão das longas pausas. A questão das pausas, elas com as repetições da peça, dos ensaios, repetindo a cena várias vezes, elas acabam se diminuindo, porque os atores vão ficando mais acostumados com o texto e eles vão reagindo mais rapidamente ao que está acontecendo em volta deles. Mas ainda assim acaba ficando umas pausas aqui e ali meio longas. E a voz, realmente, como eu falei, eu não sei muito bem como resolver, sem ir contra o que ele propõe até como método, que é não impor as coisas. Eu até tenho um capítulo só sobre isso no novo livro que eu estou escrevendo, sobre a questão da voz no método do Demidov, que eu falo justamente isso que eu falei pra vocês, que nem Demidov sabia resolver direito, e que eu detesto pedir pro ator falar mais alto simplesmente assim. Eu acabo desabafando mais também no livro, escrevendo mais coisas em relação a isso. Mas, comparando com o método Stanislavski, eu acho que o método do Demidov, ele funciona mais no sentido geral, porque ele chega nesse estado de vivência muito mais rápido e muito mais fácil. Às vezes, em questão de minutos em um ensaio, você consegue levar o ator a vivenciar, enquanto no método do Stanislavski não. Gente, eu já tava esquecendo. Agora eu também tô com uma conta no Catarse. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá, quem quiser, quem puder, pode me ajudar com qualquer quantia, nossa senhora. R$2, R$10, até R$2.000, se vocês quiserem. E além disso, só lembrando vocês que eu também agora tô vendendo meu livro, né? Que é bem curtinho, mas é uma introdução que eu achei que ficou bem legal aos métodos do Stanislavski e do Demidov, que eu falo aqui no canal, mas lá eu falo coisinhas a mais. Mas então é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no meu canal.